E vem conferir a crítica do anime Amarrando um Nó com uma irmã Amagami. E eu finalmente assisti um anime que lançou na temporada de outubro de 2024, chamando Amarrando um Nó com uma irmã Amagami. Anime esse, de 12 episódios, que ele chamou minha atenção pela premissa. A premissa é, o menino que é muito estudioso, ele acaba recebendo uma carta que ele vai ter que morar num santuário. A partir daí, ele chegando lá, ele encontra 3 meninas e ele descobre que ele não vai ter que só morar lá. Ele vai ter que casar com uma delas para aquele santuário passar para ele. Bom, isso lembra grandes histórias de animes e mangás, como a mais clássica para mim, Love Hina. Love Hina tinha uma ideia parecida, apesar de diferente, e usava essa ideia de colocar 3 meninas com caras desconhecidas e eles vão se conhecendo no caminho. Eu acho que os primeiros episódios desse anime, ele mostra um potencial usando o clichê que o gênero sempre apresenta. Que seria colocar personalidade diferente para cada menina, mesmo sendo óbvio. A menina baixinha, ela é aquela menina meio tímida, fofa, que você sabe o que esperar. A menina maior, que normalmente é a mais velha, tem mais curvas, essa mulher, normalmente ela é a mais bobinha, tímida, se faz de boba. E você tem a irmã do meio, que é aquela de cabelo vermelho, que ela tem meio com padrão, que você sabe que ela vai ser a brava, mas que tem um bom coração, mas que se preocupa mais com a família do que com ela. E o menino é aquele cara tímido, mas ao mesmo tempo ele também tem um bom coração. Esses 4 primeiros episódios ele consegue estabelecer perfeitamente como funciona o santuário, como funciona a ideia religiosa delas e mais do que isso, apresenta um pouco mais da vida de cada um. Tanto que eu gosto muito do episódio que o protagonista tem que voltar para sua casa de origem e ele descobre que ele é de um orfanato. E a partir daí a gente conhece um pouco mais sobre a mãe dele, a gente conhece um pouco mais sobre a vida dele e principalmente a gente conhece um pouco mais daquelas crianças, a importância delas na vida dele. Os 4 primeiros episódios apresentam muito bem isso. E trabalham muito bem esses personagens nesse ponto. Até trazendo alguns personagens secundários que eu achei interessante. Alguns personagens secundários que são funcionais para a história. Não são os melhores personagens do mundo, mas são funcionais como um todo. Quando chega nos episódios do meio, você vê que a história começa a ganhar algumas barrigas. O que é barriga? É aquele conceito feito para quando o anime ele acaba esticando um pouco mais a história, esticando mais alguns arcos, acabam não funcionando tão bem. Isso acaba não funcionando porque você vê que algumas histórias caem em alguns pontos que já tinham sido resolvidos, mas eles reabrem algumas discussões que não funcionam muito bem. Outra coisa que incomoda um pouco nessa parte do meio e também na parte final é como o anime ele não consegue escolher uma menina para protagonista ainda. Então, ele fica jogando ele para cada menina para ter essa dúvida de, olha, ele não vai ficar com ela. Porque quando você vê esses animes assim, que tem um estilo um pouco harem, você acaba percebendo que tem a protagonista e o cara vai ficar com a protagonista. Todas podem querer conquistar ele, mas ele vai ficar com a protagonista. Aqui, querem mudar um pouco essa temática, fazendo com que existem meninas diferentes, com temáticas diferentes, com ideias diferentes, e que ele vai se aproximar de todas. Inclusive colocando meninas de fora, como amiga de infância dele, pra gente criar uma dúvida de com quem ele vai ficar, a parte romântica. E eu acho que essa parte acaba fazendo com que ele não fique feche com ninguém na primeira temporada. E não digo fechar romanticamente, fechar em questão de conhecer igualmente todas. Isso faz perder um pouco o poder do romance. Porque no fim das contas, esse anime ele é uma comédia romântica com ecchi. Tem muito pouco ecchi, mas tem a ideia do harem como um todo, dele com várias mulheres em volta. A parte da comédia romântica, eu acho que esse é um problema. A gente precisa sentir mais o casal. Sentir mais o casal. Inclusive, eu acho que precisava ter mais personagens masculinos dentro do anime, ou até mulheres que gostem, que tenham relações com outras mulheres. Porque quando você pensa assim, você vê que tem ele e várias mulheres, mas falta outras relações por volta. De um professor, ou de outros amigos de infância. Porque assim você conseguiria colocar outras relações, porque no fim é um anime de romance. A gente precisa se importar com romance. Os personagens secundários são muito importantes. Eu acho que às vezes caem alguns clichês, que personagens secundários poderiam cobrir esses clichês e deixar mais interessante. Tanto que essa parte do meio tem discussões boas, tem coisas legais, mas eu senti um pouco arrastado em vários pontos, com temáticas que a gente já viu melhor em outros animes. E o final da temporada, pelo menos, ele é interessante. Ele não é ótimo, ele é um pouco cansativo, o anime cansa ao longo do caminho, mas pelo menos no final ele deixa um gancho interessante para uma segunda temporada. Eu, por exemplo, terminei querendo assistir uma segunda temporada, porque eu gostei da virada, eu quero saber aonde vai levar aquela história, onde ela pode chegar. Inclusive até do protagonista, que ele não conta completamente sua história com a sua mãe, ou com a sua família como um todo, isso cria também uma brecha para aprender mais. Mas é o que eu falei, a gente termina a temporada
querer assistir uma segunda pelo potencial e pela virada final que ele deixa, por ganchos que eles colocaram ao longo da temporada e não exploraram, mas não pela temporada em si. Mas, de novo, tem personagens interessantes, que são divertidos de assistir, não são o melhor do mundo, mas é bom passar o tempo. E eu acho que essa é a definição desse anime. Ele não vai revolucionar a sua vida. Existem animes com a mesma temática que são melhor trabalhados, de novo, Love Hina é muito melhor que ele, mas quando você acaba pensando, só pra passar o tempo, até que vale a pena. E porque também a animação ela entrega algo de razoável pra bom, não é incrível, mas ela também não é ruim, tem uma boa trilha sonora, que é uma boa abertura, um bom encerramento, e também com uma música incidental, que é instrumental, que funciona. No fim, não é um anime que vai mudar a sua vida, mas você quer passar o tempo só vendo um anime de romance? Pode valer a pena, mas eu espero muito a segunda temporada, porque o final deixou ganchos interessantes. Concluindo, Amarrando um Nó com uma Irmã Amagami é um anime que ele é funcional no que ele promete. Ele é um anime que você vai passar o tempo, não vai mudar a sua vida, ele vai funcionar. É só um anime mediano, mas que pra quem quer passar o tempo, pode valer a pena. E por isso que eu fecho Amarrando um Nó com uma Irmã Amagami com uma nota 6 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Amarrando um Nó com uma Irmã Amagami? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.